Olá, queridos alunos, estamos de volta no nosso curso de Direito Constitucional para você destruir na prova do concurso dos seus sonhos. Nesta aula, nós vamos estudar o título 1 da Constituição, artigo 1 ao 4. Vamos começar a estudar os principais assuntos que podem aparecer na sua prova. Na aula passada, nós vimos o conceito de Constituição, estudamos que existem 3 conceitos importantes. Vimos o neoconstitucionalismo e o constitucionalismo, que foram movimentos intimamente relacionados à forma como as constituições são vistas hoje. Passamos a estudar a classificação da Constituição. Vimos que a Constituição brasileira, ela é escrita, formal, dogmática, promulgada, histórica e garantia. Também estudamos a estrutura da Constituição. Vimos que ela é composta pelo preâmbulo, pelas disposições permanentes, disposições transitórias e agora vamos começar a estudar os principais pontos do título 1 da Constituição Federal. Vamos juntos? Olha lá, anota no seu caderno, vamos começar a estudar o título 1 da Constituição Federal de 88, artigo 1 ao 4. Nós já vamos começar, direto no artigo 1º, tem muita informação importante, inclusive eu grifei de forma diferente aqui, de cor diferente, propositalmente, para chamar atenção, para você lembrar disso aqui na prova. Isso aqui é uma regra, é um estudo mnemônico. O ser humano, ele grava mais a informação com recursos coloridos, com recursos diferentes. Então, vamos lá. Olha só o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Vamos parar aqui. Primeira informação importante, a gente vai parar e vai começar a estudar a República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso estado. Vamos chamar atenção para 2 palavrinhas, República e Federativa. Então, perceba que o próprio nome do nosso estado já vai trazer as seguintes informações para a sua prova. O Estado brasileiro é uma federação, República Federativa. Então, é uma federação, que inclusive é cláusula pétrea. Não dá para retirar a federação do Brasil sem mudar a Constituição. O que é uma federação? Olha aqui para mim, é um pacto. A federação é um pacto. Ela é formada por um pacto cuja distribuição de poder entre os entes é efetuada de forma equânime. Temos, por exemplo, União, Estados e Distrito Federal com competências. Isso é característica de uma federação. Ok? Olha lá no material um minutinho para mim. Então, a nossa forma de Estado qual é? Federal. Nós temos um Estado federal que se contrapõe ao Estado unitário. No Estado unitário, nós não temos a divisão, a descentralização política. Nós temos um único ente que concentra o poder, como ocorre no Uruguai, no Paraguai. Além disso, olha que interessante, o nosso Estado também é republicano. Ou seja, vivemos numa república. E a república é uma forma de governo. Então, qual é a forma de governo do Estado brasileiro? República. Qual é a forma de Estado? Perceba a diferença, gente. Olha o pulo do gato para a sua prova. Eu falei forma de Estado aqui. Qual que é a forma do nosso Estado? Federal. Agora, qual que é a forma de governo da República Federativa do Brasil? República. Como que acontece na prova? Eles trocam aqui as informações, tá? Eles vão trocando. E isso está errado. Isso está errado.
forma de Estado, estou repetindo de propósito, federal. Forma de governo, república. Como que é uma república, professora? Temos duas formas de governo, tá? Existentes no mundo, o Estado pode adotar a monarquia ou a república. Olha para mim que eu vou te explicar. Pessoal, numa república, república vem de res pública, coisa do povo. Na república, nós temos a escolha dos representantes que vão ficar no poder por um prazo determinado e vão responder pelas atividades estatais que causarem prejuízos a terceiros, vão responder pelos seus atos. Na monarquia, isso não acontece. Na monarquia, o governante entra no poder através da hereditariedade, ou seja, é transmitido de pai para filho o poder na monarquia. Outra informação importante, na monarquia, o monarca não responde por seus atos. E ele fica no poder de forma vitalícia, até morrer. Diferentemente do que ocorre na república, que nós temos um prazo certo para o exercício do mandato. Além disso, o que é importante você saber, olha só no material. Além da forma de Estado e da forma de governo, você precisa saber também quais são os sistemas de governo. Existem dois sistemas de governo principais, tá? O presidencialismo, que é o nosso caso, e o parlamentarismo. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo, elas se concentram em uma única pessoa, que é o presidente. Então, o presidente exerce a função de chefe de governo quando ele efetivamente dirige o país. Ele é o chefe do governo. É ele que manda, é ele que estipula a política pública. Mas ele também tem outra função, que é atuar como chefe de Estado. Como chefe de Estado, significa que ele representa o Estado no exterior. Por exemplo, olha aqui para mim, por exemplo, indo lá no G20 atuar no G20 lá fora, defender o Brasil, assinar um tratado internacional. Aí ele está atuando como chefe de Estado, como chefe de governo. É quando ele está aqui exercendo alguma função dirigente, de direção, ok? Por exemplo, criando uma política pública, ok? No parlamentarismo isso não acontece, nós temos a divisão dessas duas funções por duas pessoas, que é o primeiro-ministro e o presidente ou o monarca, depende da espécie de parlamentarismo. Temos o parlamentarismo monárquico e o parlamentarismo presidencial. O que você tem que lembrar é o seguinte, no parlamentarismo, duas pessoas, uma exerce a função do chefe de Estado e a outra de chefe de governo. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Ele que dirige o Estado, ele que dirige o poder. O rei ou o presidente só serve para fazer maquiagem, ele fica representando lá fora o país. Ou seja, no parlamentarismo, como ocorre lá na Inglaterra, o rei não manda no Estado, ele só representa o Estado no exterior e, portanto, ele exerce a função de chefe de Estado. Ficou claro aqui, pessoal? Caso você tenha dúvida aqui nesse assunto, você pode me chamar lá na minha rede social, @patriciachafun no Instagram, que isso cai bastante em provas. Vamos seguir? Vamos continuar analisando os principais pontos aqui, tá? Do artigo 1º, agora nós vamos falar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso cai pra caramba, pessoal. Cai muito isso aqui, mas você vai gabaritar na prova. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são esses 5 valores que estão escritos aqui para vocês. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que é o núcleo central da nossa Constituição, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Você tem o pulo do gato aqui na prova,
é você não esquecer que o examinador, ele faz uma associação dos fundamentos com esses 5 valores. Então, falou a palavra fundamentos, na alternativa tem que estar esses 5. Agora, o que é soberania? Olha para mim que eu vou te explicar. A soberania nada mais é do que o exercício no plano interno do Estado como autoridade máxima. Então, quem manda ali, o Estado soberano internamente, é aquele que tem o poder de comando. E externamente não está subordinado a nenhum outro Estado. Não é escravo na colônia. Então, soberania significa exercer o exercício de 2 papéis. No plano interno, ser o mais importante, ser o que manda no local, e no plano externo, não estar subordinado a outro Estado. Cidadania. A cidadania está intimamente relacionada à participação popular nas decisões políticas do Estado, seja votando, seja criando leis por iniciativa popular. Cidadania é participação, ok? Dignidade da pessoa humana. Nossa, a gente podia ficar uma aula só falando de dignidade, pessoal. Tem tanta coisa para falar de dignidade da pessoa humana, mas vamos focar no que aparece em prova. A dignidade da pessoa humana, em síntese, significa que todo ser humano, não importa aonde ele esteja, em qual lugar do mundo ele esteja, é igual. E, portanto, ele é único. E ele não pode ser tratado como uma coisa, como um objeto. Não pode ter a coisificação do ser humano. Ele tem, portanto, um conjunto de direitos que são universais e são comuns a todos os seres humanos, simplesmente pelo fato dele ser um ser humano. Ok? Bom, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, isso parece contraposição, né? Trabalho, chefe e patrão, trabalho e livre iniciativa juntos, lá no artigo 1º da Constituição, mas não é uma contraposição, não. Eles andam lado a lado, isso significa que a gente adotou o sistema capitalista, que vai privilegiar o trabalho para a concretização de algo, a livre iniciativa, que é a possibilidade de criar a qualquer momento, inovar, empreender. Por fim, nós temos o pluralismo jurídico, político, que aqui a doutrina vai entender que é abrangente. Pluralismo político não é apenas a possibilidade de adotarmos vários partidos políticos, mas sim significa que o nosso Estado protege as diferenças. Ninguém tem que ser igual, cada um pode ser de um jeito e nem por isso não terá direito a todos os direitos consagrados na Constituição. Ok? Vamos seguir. Agora vamos começar a tratar do artigo 2º, que vai falar dos poderes, do princípio da separação dos poderes. Olha lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, isso é importante. O legislativo, o executivo e o judiciário. É o princípio da separação dos poderes aqui, tá? Olha aqui para mim, Montesquieu, quem criou essa teoria da separação dos poderes, e significa, em linhas gerais, o seguinte: cada poder foi criado para exercer uma função típica, ok? O Estado é único. Os 3 poderes reunidos formam um Estado. O poder do Estado é um só, mas ele foi dividido em 3 para facilitar o exercício do poder sem abusos, sem irregularidades. Porque se você concentra um poder na mão de uma única pessoa e ele acumula essas 3 funções principais do Estado, a chance de termos de violação de direitos é maior. Pelo histórico que nós temos, pela evolução histórica da sociedade, do mundo, percebeu-se que a concentração do poder em uma única pessoa pode causar a violação severa de direitos do ser humano. E de onde surgiu esse princípio da separação dos poderes? Lá na Revolução Francesa, tá?
Então, poder legislativo, função típica, criar leis e fiscalizar. Executivo, executar a lei, atos de governo, e judiciário, julgar. Vamos lá no material que eu deixei, fiz uma tabelinha para você nunca mais se esquecer disso, isso é muito importante, cai na prova. Poder legislativo, função típica, legislar e exercer a fiscalização. Que espécie de fiscalização, professora? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. O executivo, ele vai executar a lei, os atos de chefia do Estado e atos de chefia do governo e da administração. Judiciário, ele vai solucionar conflitos do caso concreto, vai julgar, ok? Isso que está no artigo, que a gente extrai do artigo 2º lá da Constituição. Agora, atenção aqui, os objetivos fundamentais estão previstos no artigo 3º, são 4. Sempre cai aqui, o que o examinador faz com você? O examinador, ele faz um paralelo, né, uma associação dos objetivos com os fundamentos do artigo 1º, para te confundir. Ele vai lá e fala assim, são objetivos da República Federativa do Brasil. Aí ele vai falar cidadania, errado. Os objetivos são verbos, ó, construir, garantir, erradicar e promover. Olha aqui para mim. Professora, a gente está na aula de português? Não, constitucional. É só uma dica para você gabaritar a questão. Olha aqui, apareceu verbo, tem que ter a palavra objetivos. Qual é o seu objetivo? Conta para mim. Ser aprovado. Seu objetivo é uma ação, é um verbo. Então, os objetivos do nosso Estado também são verbos. Construir, garantir, promover, erradicar. Guarda isso, que você nunca mais vai esquecer. Então, perceba que na prova eles misturam o artigo 1º com o artigo 3º. Você não vai esquecer. Os objetivos são verbos. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são substantivos. Né? Dignidade da pessoa humana, enfim. Tá bom, meus amores? Vamos continuar. Vamos lá para o artigo 4º. No artigo 4º, nós temos os princípios relacionados ao tratamento internacional entre os estados. Vamos dar uma olhada neles. Nós temos o princípio da independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, e isso é importante. Significa que a nossa Constituição ela vai privilegiar os direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção de um Estado, né, na economia, por exemplo, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos. Aqui é importante, gente, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Temos a lei do terrorismo, que é uma lei recente, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Olha lá o parágrafo único, gente. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, aqui que eu tenho a previsão do Mercosul, tá? O fundamento da criação do Mercosul. Buscará, então, o nosso Estado buscará a integração econômica, política, cultural dos povos da América Latina, Mercosul, visando a formação de uma comunidade latino-americana entre as nações da América. Um exemplo disso é o Mercosul, tá bom? Bom, nós vamos seguir. E agora, para tudo, larga a caneta, bota um coração gigante nisso aqui. Como assim, professora? É um coração maior de todos do seu caderno. É o que você tem que ter, a matéria que mais cai, gente.
O título 2 da Constituição Federal, a maior incidência de questões para o seu cargo, para a carreira policial, é o título 2, que contém os direitos fundamentais, tá? Os direitos, depende da carreira, né? Dependendo da carreira, se é escrivão, se é investigador, vai até o artigo 17, não para no 16. Nós vamos comentar todas as principais informações relacionadas a isso aqui. Então, muita atenção, gente, muita atenção. Bom, olha só. Quais são as principais características dos direitos fundamentais? São essas 7 que eu elenquei aqui para vocês. A primeira característica é a universalidade. É a universalidade. Olha aqui para mim. Direitos fundamentais são aqueles relacionados ao mínimo existencial, um conjunto de direitos que vai valer para todo ser humano, independente de onde ele esteja no mundo. Ah, professora, mas isso não são direitos humanos? Então, qual a diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais? Em relação ao conteúdo, não tem diferença. A diferença está no documento no qual eles estão previstos. Se a liberdade de locomoção está prevista na Constituição Federal, eu chamo essa liberdade de locomoção de direito fundamental. Agora, se ela está prevista num tratado internacional, eu vou chamar o mesmo direito, liberdade de locomoção, de direito humano. Então, a diferença é técnica e não em relação ao conteúdo, tá bom? Bom, universalidade, o que significa? Que todos os seres humanos, por serem indivíduos únicos, têm direito ao exercício do direito fundamental. Segunda característica, olha lá no material. Historicidade. A historicidade significa que a evolução da sociedade, ela vai acompanhando a criação, o surgimento de novos direitos fundamentais. Então, nós vamos ter marcos históricos, momentos históricos, que vão fazer surgir determinados direitos acompanhando a evolução social. Daqui que nós vamos tirar as gerações dos direitos fundamentais, tá? Terceira característica é a limitalidade ou relatividade. Isso significa, pessoal, que os direitos fundamentais não são absolutos. Nós vamos ter exceções aqui. Vou te dar um exemplo. Olha aqui para mim. Dizer que os direitos humanos não são absolutos, mas sim limitados ou relativos, significa que pode existir uma situação na qual vai haver uma ponderação e pode se aplicar um em detrimento do outro. Direito à vida. Se o direito à vida fosse absoluto, em nenhuma situação seria permitido matar alguém. E no nosso ordenamento jurídico, nós temos a pena de morte em caso de guerra declarada. Também temos várias outras exemplos, por exemplo, legítima defesa, aborto nas situações legais, são exceções ao direito à vida, que é limitado, é relativo, tá? Vamos seguir. Próxima característica é a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. O que significa a irrenunciabilidade? Significa que não se pode renunciar ao exercício de um direito fundamental. Não é válida a renúncia. E a irrenunciabilidade, ela está relacionada à inalienabilidade e à imprescritibilidade. Inalienabilidade significa que não pode fazer negócio jurídico, seja gratuito ou oneroso, contrato, nada, estipulando a venda de um direito fundamental. A venda, seja gratuita ou onerosa, não é válido dispor desse direito fundamental assim. Imprescritibilidade significa que o exercício de um direito fundamental não sofre a ação do tempo. Não significa que você não exerceu hoje, amanhã você vai perder esse direito. Não tem prescrição para o exercício de direito fundamental. E, por fim, eles são concorrentes.
que é isso? Um não exclui o outro. Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa. Um direito não exclui o outro. Eu posso ter o exercício conjunto ao mesmo tempo de dois direitos fundamentais. Por exemplo, quando você está lá na manifestação, a manifestação é o direito de reunião, a liberdade de reunião. Quando você exerce a liberdade de reunião, que é se reunir em público com mais pessoas, você ao mesmo tempo também exerce a liberdade de opinião. Temos várias opiniões contrárias, principalmente nesse momento em que estamos. Fulano pensa de uma forma, ciclano de outra. Se você foi lá exercer sua liberdade de opinião em público com várias pessoas, você concorreu e exerceu dois direitos fundamentais ao mesmo tempo. Tá bom, meus amores? O que mais é importante aqui? Olha só. Também aparece na prova a classificação dos direitos fundamentais, principalmente a classificação da Constituição Federal de 88, tá? Principalmente a classificação da Constituição Federal de 88. Bom, a nossa Constituição, ela divide os direitos fundamentais assim. Nós temos as seguintes espécies de direitos fundamentais na nossa Constituição: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos ligados à nacionalidade e direitos políticos, ok? Quanto à evolução, perceba que quanto à evolução nós estamos falando de momentos históricos, ou seja, está associada à historicidade. A historicidade, tá? Nós tivemos 3 gerações principais dos direitos fundamentais. Na primeira geração, cujo marco foi a Revolução Francesa, surgiram os direitos civis e políticos. São direitos individuais, tá? E alguns coletivos, como a greve, né? Mas aí a greve é mais segunda geração. Direitos civis e políticos. Direitos civis, por exemplo, votar, propriedade, direitos políticos, direito de voto, direito civil, direitos relacionados à propriedade. Aí, na segunda geração, evoluímos um pouco, na segunda geração, cujo marco foi a Revolução Industrial, as pessoas tiveram necessidade de criar direitos trabalhistas, ou seja, direitos sociais. Direito trabalhista é um direito social por natureza. Então, na segunda geração, surgiram direitos sociais, culturais e econômicos. Na terceira, surgiram os direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, direito do consumidor e os direitos relacionados à proteção do meio ambiente. O marco histórico da terceira geração, ele varia de país para país. Aqui no Brasil, na década de 70, ao decorrer do mundo, principalmente na Europa, antes de 1970, lá próximo à Segunda Guerra Mundial, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, que se passou a se falar na terceira geração, direitos difusos e coletivos. Ok, meus amores? Bom, vamos começar a estudar a classificação dos direitos fundamentais de acordo com a nossa Constituição de 88, ou seja, como que a nossa Constituição dividiu os direitos fundamentais, né? Ela divide os direitos fundamentais da seguinte forma: nós temos no artigo 5º duas espécies de direitos fundamentais, que são os direitos individuais e os direitos coletivos. Tá? Se abre lá a Constituição, vê título 2, já olha, já tá isso aqui. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais, artigo 6º ao 11º. Direitos sociais, portanto, é a terceira espécie de direito fundamental. Lá no artigo 12 e 13, nós temos os direitos ligados à nacionalidade. E do artigo 14 ao 17, nós temos os direitos políticos e também os direitos relacionados aos partidos
políticos. Vamos começar a estudar, então, os direitos individuais e coletivos em espécie. Olha só. Se você pegar e abrir a sua Constituição aí agora, sugiro que se você não tem uma Constituição, não tem um vade-mecum, já providencia. Porque a gente vai usar muito daqui para frente. Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa. Você vai... Dica da professora Patrícia em relação à aprovação. Gente, compra 2 códigos. Um para você rabiscar bastante e ler. Esse é o seu código de estudo. Né? Descartável, no final do ano você pega outro. Você vai rabiscar nele. Você vai falar, ah, a professora falou isso. Grifa. Cai muito letra de lei na primeira fase. Cai muito a letra da lei do artigo 5º e seus 78 incisos. Você vai ter que ler várias vezes. Vai valer a pena, porque você vai ser aprovado, tá? Primeira prisão que você fizer, imagina você lá, tá no seu primeiro plantão, né? Virou e se deparou com uma violação do direito à vida. Putz, vai te lembrar, vai lembrar a Constituição e você vai ser um policial, né? Fudido, aquele policial lá que vai e protege os direitos fundamentais de todos. Por isso que é importante essa matéria. Porque você, como futuro policial civil, como futura policial civil, vai garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Tá bom? Olha que importante isso aqui para o cotidiano da sua vida policial. Então, abre aí o artigo 5º da sua Constituição e caput. Você vai perceber que no artigo 5º caput nós temos 5 valores. Quais são eles? Vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Então, olha lá no material. Já coloquei esses valores, já foi pergunta de prova. Lá no caput, você vai grifar, do seu material aí, você vai grifar a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança e a igualdade, tá? Todos os 78 incisos do artigo 5º, que nós vamos começar a estudar já os principais, tá? Os que aparecem na prova de concurso policial, você vai ler na sua casa os 78, mas eu vou abordar aqui o pulo do gato, que cai mais em provas, tá? Vamos começar, obviamente, pela vida, né, pessoal? Sem vida eu não tenho liberdade, eu não tenho igualdade, eu não tenho todos os outros direitos. Olha lá, percebeu? Eu já coloquei o caput aqui. Vamos começar pelo direito à vida. Quando a Constituição fala em vida, gente, ela não fala só na proibição de matar, não, tá? Não é só essa relação, não pode matar. A Constituição ela vai tratar o direito à vida sobre 2 aspectos. Primeiro, aí sim, o direito de permanecer vivo, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa a não ser em situações previstas no ordenamento jurídico. E também o direito a uma vida digna, tá? Não é só permanecer vivo, é direito a uma vida digna. Então, como está a proteção da vida na nossa Constituição, professora? Eu destaquei aqui os principais incisos que aparecem nas provas de carreiras policiais. Ó, isso aqui é pulo do gato, é para você ler. Sabe aquela revisão que a gente faz no véspera da prova? Tem que saber esses incisos que eu estou falando para vocês. Em relação ao direito à vida, são os mais importantes. Lembra? Olha para mim aqui. Vamos fazer um pacto. Você vai ler os 78 incisos aí? Vai, é curtinho, rapidinho. Você lê rapidinho isso aí e gabarita na prova. Só que eu tô te dando o pulo do gato. O que mais aparece? A maior incidência de questões. Tá nesses aqui que eu tô falando para vocês. Tá? Vamos lá? Vamos tratar de todos eles? Nosso material vai falar para você o seguinte. No artigo 5º, inciso 3º, nós temos o repúdio à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. Isso está relacionado à proteção da vida. Nos incisos 10, 11 e 12, temos a proteção da vida privada e da intimidade. No artigo 5º, inciso 47, tá? Nós temos a proibição de penas de morte de caráter cruel ou de caráter desumano, tudo ligado à vida. Seguindo, no artigo 5º, inciso 49, nós temos
a proteção dos direitos do preso e assegurado ao preso o respeito à sua integridade física e moral, tá? Eu quero comentar com vocês 3 aspectos importantes em relação à proteção da vida privada, que é o que mais aparece em provas, tá? Nós temos 3 assuntos importantes: a inviolabilidade de domicílio, o sigilo de correspondência e telefônico e o sigilo bancário e fiscal, tá? São todos assuntos relacionados à vida privada. Olha aqui para mim, vamos falar rapidamente sobre eles. Temos, inclusive, algumas novidades que vocês vão aprofundar na aula de penal no pacote anticrime, tá? O que aconteceu com a inviolabilidade de domicílio? A Constituição prevê algumas situações nas quais não necessita da autorização do morador para entrar em casa. São situações excepcionais. Quando tiver acontecendo um crime, ou seja, quando tiver um flagrante, tá? Quando se precisar de socorro, uma calamidade pública ou durante o dia com mandado judicial, tá? Essas são as principais informações em relação à inviolabilidade do domicílio. Mas o que será que é casa? A casa, gente, para proteção da vida privada, ela não abrange só a casa da pessoa, não. Ela vai estar relacionada a qualquer local que se tenha privacidade, como, por exemplo, motel. Motel é casa? É. Para fins de proteção da vida privada, a polícia não vai poder entrar no motel se não tiver presente esses requisitos que eu falei para você, essas exceções aí, flagrante, autorização judicial durante o dia, tá? E agora, o que é dia agora? Ficou fácil, né? Das 5 da manhã às 9. Esse é o período do dia, tá bom? Bom, sigilo bancário e fiscal significa ter acesso aos dados bancários lá com o gerente da pessoa que está sendo investigada. A autoridade policial pode decretar sigilo bancário diretamente? Não, precisa de autorização judicial. Mas quem que pode decretar diretamente o sigilo bancário, quebrar o sigilo? CPI, tá? CPI pode quebrar o sigilo bancário e fiscal, tá bom? Bom, sigilo de correspondência e telefônico. Sigilo de correspondência, hoje é difícil se comunicar por carta, né? Quem que usa carta hoje em dia? Fala pra mim aí, carta? Né? Poucas pessoas usam carta. Presidiário usa carta. E muitas vezes o diretor do estabelecimento prisional pode ter acesso à correspondência, então pode quebrar o sigilo de correspondência se suspeitar que ele esteja planejando uma fuga, tá? Ou algum ato que viole a segurança do estabelecimento, dos presos e dos funcionários, tá bom? Sigilo telefônico. Nós temos a lei da interceptação telefônica, que vocês estudam lá em legislação, né? Ou seja, quem que pode efetuar a quebra do sigilo telefônico? Juiz, tá? Ouvir a conversa, né? Botar um grampo, ouvir a conversa e ficar em tempo real. Isso é sigilo, quebra de dados e quebra de sigilo telefônico. Verificar para quem ligou, isso você pode pedir para a operadora de telefonia numa investigação, tá? É o delegado que pede numa investigação, tá? Bom, vamos seguir e vamos falar dos principais direitos ligados à liberdade, ao valor liberdade. Eu separei para vocês os principais incisos que aparecem nas provas ligados ao valor liberdade, tá? Do artigo 5º, inciso 4º ao 21, você vai ter que ler, tá? Tudo que tá ali é importante. Então, eu deixei separadinho, porque a função do professor é essa, né, meus amores? Otimizar seu tempo e te ajudar a estudar de forma clara, leve e objetiva. Então, vamos estudar esses incisos de uma forma mais leve, mais objetiva. O que fala o artigo 5º, inciso 4 e 5? Fala de liberdade de opinião. O que significa liberdade de opinião, professora? Vamos lá, olha para mim aqui. Vou te falar uma verdade. O Fluminense é o melhor time do Brasil. Não interessa o que você pensa. Para mim, para minha liberdade de opinião, que eu sou fluminense roxa, o Fluminense é o melhor. Ah, vai Corinthians, não sei o quê, que eu sou carioca, né? Fui criada, eu sou carioca, minha família é de lá.
Entendeu? Eu sou fluminense roxa. E o que eu acabei de fazer com você aqui? Que time você torce? Você vai falar, não. Não, não é. Não tem problema, liberdade de opinião aqui. Então, o que significa opinião? Significa manifestar, seja de forma escrita, seja ler, seja de forma gestual, o que você pensa sobre o assunto. Você tem liberdade de opinião, tá? Isso é liberdade de opinião. Agora, o que a Constituição vai falar? Ela vai proibir o anonimato, tá? Para evitar os abusos. Então, em regra, é proibido o anonimato para evitar que a pessoa que abuse da liberdade de opinião seja punida, tá? Bom, liberdade de crença, vamos seguir, vamos para o material aqui. Liberdade de crença e culto, artigo 5º, incisos 6 e 7. Nesses dois incisos aqui, ó, incisos 6 e 7, nós temos uma característica muito importante do nosso Estado. Significa que o nosso Estado é laico ou não confessional. O que é isso, professor? Olha que eu vou te explicar, olha para mim. Estado laico ou não confessional é aquele no qual as pessoas têm liberdade de escolha em ter ou não ter uma religião. O Estado não pode impor para você uma religião oficial. Não tem relação entre o Estado e a religião. Ok? Você tem liberdade para escolher em ter ou não ter religião. Exercer determinado culto ou não. Tá? Aí nós temos algumas questões polêmicas aqui. Por exemplo, crucifixos em repartições públicas. Na repartição pública, você lá na delegacia, você futuro investigador, futuro escrivão, a pessoa está olhando para você e não está olhando você. Não tá, quando eu estou na delegacia, não estou olhando para a Patrícia. Eles estão olhando para a delegada do estado de São Paulo. Aí pode ter lá em cima um crucifixo ou alguma coisa relacionada à religião da pessoa? Então, segundo o STF, não tem problema, pode ter, porque representa a manifestação cultural, tá? Esses crucifixos em repartições públicas, tá? É cultural da nossa sociedade, alguns feriados religiosos, por exemplo. Então, não há problema, não viola a liberdade de crença ou culto, tá bom? Isso aqui é importante você saber. E também o que é importante? Temos então um crime, né? Tem um crime lá no Código Penal que se chama o curandeirismo. Curandeirismo é usar a cura, a palavra para, né, enfim, em linhas gerais. Você vai em determinada religião e a pessoa vai lá e põe a mão em você e você é curado. Isso é liberdade de crença ou isso é curandeirismo? Depende do caso concreto, pessoal. Depende do caso concreto. Tem que verificar se tem má fé, se tem prejuízo para a vítima. Mas em regra, se não houver má fé, é liberdade de crença ou culto. Tá bom? Meus amores, vamos para o nosso material. Vamos falar agora de liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 9 e 5º, tá? Ô, professora, mas eu tenho a liberdade de opinião aqui no 5º e no 9º. Qual a diferença entre os dois? Gente, a liberdade de expressão ela é muito maior, ela é mais abrangente que a de opinião. A liberdade de expressão ela vai envolver manifestações de arte e não necessariamente uma opinião, tá? Então a liberdade de expressão ela é muito mais ampla. Ela vai envolver uma série de questões como, por exemplo, a arte e que não está necessariamente numa opinião. O que você tem que saber aqui? Olha aqui para mim, direito de resposta. Porque a liberdade de expressão ela é exercida de forma mais, né, com mais atuação pelos jornalistas. E os jornalistas, algumas vezes, podem exceder e violar a liberdade de expressão. A pessoa que teve a liberdade de expressão violada, ela vai ter direito de resposta, pelo mesmo tempo que foi veiculada a matéria. Tá? Direito de resposta nada mais é do que uma defesa contra a violação da liberdade de expressão ou de algum outro direito, a imagem, por exemplo, também. Tá? Bom, vamos falar rapidamente da liberdade de
profissão, tá? Artigo 5º, inciso 13, significa o seguinte, que todos nós podemos escolher a nossa profissão e o Estado não pode intervir tanto nessa escolha como no exercício. Mas isso não significa que uma lei restringe a liberdade, porque a Constituição, no finalzinho do artigo 5º, inciso 13, ela admite que em determinados casos possa ser restringida o exercício, como por exemplo ocorre com a AB, tá? Olha aqui para mim. A gente já vai voltar e vamos continuar estudando os direitos fundamentais. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima aula.